Olá, seja muito bem-vindo ao canal 5 Elementos. Faremos hoje uma leitura para você do signo de Gêmeos, com a orientação do tarô para o seu mês de janeiro, com a orientação do tarô para os seus próximos 30 dias, geminiano. Vamos aqui pedir uma orientação para o seu momento atual, o profissional, família, casa ou família, relacionamentos ou parcerias e algo que esteja para acontecer para os próximos 30 dias do geminiano que está assistindo a este vídeo. O profissional, casa ou família, qual a orientação do tarô para o geminiano que está assistindo a este vídeo? Parcerias ou relacionamento e algo que seja para você, para o seu futuro. Gratidão, tarô. Uma energia central do mês para o geminiano, Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus fala aqui de uma possibilidade, né, de uma proposta, de uma mensagem que chega, talvez um novo projeto, uma nova proposta de trabalho. Ou essa energia pode estar falando de coisas, de uma tendência a uma ansiedade, uma tendência que tudo, ao querer, desejar que tudo aconteça muito rápido, né? E isso te causando uma ansiedade, pode ser também, tá? Então, geminiano, no momento atual, o que nós temos aqui? Talvez aqui alguém que tenha iniciado um projeto, né? Talvez alguém ou que tenha a intenção de iniciar algo, tem tudo nas mãos para fazer acontecer, mas procrastinando. A carta do mago fala que você tem tudo nas mãos para fazer acontecer, tá? Você tem o conhecimento, você tem a questão do emocional, né? Você tem o seu processo aí mediúnico também. A materialização, a possibilidade da materialização. Porém, tem algo aqui que possa estar te travando. Você aí, no lado desafiador dessa leitura, realmente adiando esse processo, procrastinando com algo que você já tem aí tudo que é necessário para fazer acontecer. 9 de ouros, no lado desafiador. Então, realmente algo, ouros, terra, a materialização. Aqui pode estar falando realmente de algum projeto que esteja para acontecer, tenha tudo para acontecer, mas você não desenvolvendo, você não fazendo acontecer a coisa, né? Não dando o passo seguinte, tá? Ou talvez você esteja num momento em que você esteja aí valorizando situações que não tem esse valor todo que você esteja dando, né? Então, um relacionamento que você esteja supervalorizando, né? Ou você dando muito valor a algo que, na verdade, ou algo que seja efêmero, algo que passe muito rápido essa situação, e você supervalorizando isso. Então, isso vem como um desafio, uma situação que você deva se atentar. Do lado positivo dessa situação, isso eu estou colocando aqui de uma forma ampla, porque não tem um assunto específico. Pode ser você, geminiano, neste momento atual. Você valorizando, talvez pode ser uma relação, pode ser algo que você queria muito comprar, mas enfim, algum investimento que seja efêmero, que seja algo que não vai te render, não vai te proporcionar algo maior, ou não é algo a longo prazo, e isso aqui possa estar comprometendo. E no lado positivo dessa leitura, você com tudo nas mãos para fazer acontecer, e a força no positivo, você identificando também quais as suas falhas, quais as suas fraquezas ou as suas feras interiores, e você, através desse processo dessa identificação, você se fortalecendo, né? Aquilo que, por exemplo, antes podia ser um machucado, uma ferida para você, e que algumas pessoas então utilizavam disso, você tomando posse, tomando conhecimento desse processo, dessa fraqueza ou dessa tendência, mas você agora olhando para isso, se fortalecendo com isso.
né? Ou se for aqui referente a relacionamento, um início de uma relação, se for uma relação mais afetiva, né? Um início de uma relação com muito desejo. A carta da força, ela também fala de desejos, tá? E traz referências aqui do signo de Leão, a carta da força. A carta da força também traz referências do Sol, que traz então também a referência, embora tenha aqui uma mulher, né, que traz aí uma certa inocência, olha, toda vestida de branco, tá? Mas o Sol, ele traz referências aí do masculino, então talvez alguém aqui conseguindo equilibrar aí o seu feminino e masculino, e com isso se empoderando ainda mais, pode ser também, ok? Então, de uma forma positiva, essa leitura, você iniciando algo, pode ser o início de uma relação, ou pode ser um início de você dando início a um projeto que você já tem tudo nas mãos para fazer acontecer, e você se fortalecendo diante de todo esse processo, tá? Com a carta da força, você fazendo as coisas acontecerem de fato. Ou ainda, se for um processo de algo com você mesmo, você se fortalecendo diante daquilo que você identifica que seja limitante para você, que sejam questões que anteriormente vinham como fraqueza, mas você identificando tudo isso e sabendo trabalhar todo esse processo, a carta do mago, sabendo manipular todo esse processo a seu favor, tá? Então vamos lá para projetos ou trabalho. Nós temos como carta-resposta a carta do eremita. Então, de uma forma desafiadora aqui, pode ser sim que alguém esteja passando ou vá passar aí por um momento de escassez, tá? A carta do eremita, de uma forma desafiadora, ela pode estar falando de um momento em que você tem pouco, né? De uma forma desafiadora, esse pouco é algo que então te falta, não é algo que foi por escolha sua, tá? E 3 de ouros no lado desafiador, então assim, talvez algum projeto que você esteja passando ou no trabalho, a equipe com quem você trabalha não está sendo suficiente, ou se você pretende fazer algum tipo de investimento, agora este mês não seria o indicado, porque nós temos 3 de ouros no negativo, né? Então falando aí de ou equipes, ou pessoas que trabalham com você, ou pessoas com quem você trabalha, ou o meio que você trabalha, que não será o suficiente, né, para aquele investimento que você queira fazer. E a carta do eremita com o 3 de ouros aqui me falando de um momento de escassez, talvez um momento, então tenha cautela. Se é algum investimento que você vai fazer, tenha cautela, tá? Se é no trabalho, se você trabalha para uma empresa, tenha cautela com um projeto que talvez vocês estejam trabalhando, né? Ou aquela equipe que foi formada para aquele projeto não sendo suficiente, tá? E talvez isso causando uma escassez momentânea para vocês. Ou você, aqui pode estar falando de vocês não alcançando uma meta, né, dentro do trabalho, enfim. Veja de que forma isso se adequa à sua realidade. Já no lado positivo dessa leitura, então tá, eu sempre trago um lado desafiador e um lado positivo. Pode acontecer de uma forma ou de outra, né? Nós sempre podemos mudar a situação que esteja ali à nossa frente, tá? Então a carta do eremita, aí o eremita ela já vem falando assim, você com uma tendência a trabalhar só, né? Então um projeto que você queira trabalhar, você percebendo que sozinho ele vai fluir melhor, tá? Pelo menos neste momento. Então se você está querendo abrir um negócio, você sentindo aí a necessidade de trabalhar sozinho, ou a carta do eremita fala de alguém que é muito sábio dentro daquilo que ele esteja fazendo. Ou o que é a sabedoria? É o mesmo que o conhecimento? Não. Conhecimento, eu adquiro conhecimento. Sabedoria é utilizar o conhecimento que eu tenho no momento oportuno. Então, no lado positivo dessa leitura, dentro de algum projeto, você trazendo todo o conhecimento que você tem e colocando, né, em prática, colocando em uso no momento que você precisa, tá? Aí, utilizando a sabedoria que o eremita, né, e que o ermitão traz pra gente como proposta.
Aqui a carta do eremita, ela traz referências do signo de Virgem, tá? Então é alguém que realmente foca muito, ou você neste momento de muito trabalho, de muita dedicação, alguém que se dedica muito, tá? Então, e nós temos no positivo 6 de espadas, que é um momento de calmaria. Então, vocês saindo, então dentro da empresa, saindo daquele momento, daquela situação de alvoroço, de possibilidades de perdas, de cortes, entrando num momento de calmaria. Então, a tendência, existe uma tendência ou outra, tá? Ou uma tendência, então se for num investimento pessoal, né, você querendo iniciar um projeto, como poderia ser essa leitura? Você identificando que o conhecimento que você já tem, você pode colocar em prática, e que o conhecimento que você já tem, você pode utilizar para transformar o seu negócio, iniciar algo, um projeto, né? E você se sentindo de fato iluminado com tudo que tem vindo para você. E aí você fazendo no positivo, fazendo um movimento dos 6 de espadas, entrando num momento de calmaria, dos seus negócios de fato tendo retorno, tá? 6 traz referências pra gente de família, tá? Então talvez alguém aqui que esteja pensando em trabalhar com família, o tarô vem e fala, olha, realmente é um momento oportuno para isso, é um momento bastante propício para isso, tá? Então, cuidado com a equipe que você já tem, as pessoas que você já tem, 3 de ouros no lado desafiador, cuidado com a sua comunicação, cuidado com essa tendência também a ficar muito arredio das pessoas. Isso, você estando muito arredio de um grupo com quem você esteja trabalhando, isso pode ser um conflito, pode ser algo que atrapalhe no seu projeto, ou neste projeto que vocês tenham que trabalhar juntos. Ok? Então você tendo o zelo, tendo a cautela de como se comunicar ou como esse grupo se comunica com você, vocês então no movimento positivo dessa leitura é um momento em que coloca-se o conhecimento que tem e de fato as coisas vão para uma tendência, um movimento positivo, um momento de calmaria, ok? Então vamos lá para a leitura de casa ou casa, estrutura mesmo, imóvel ou a família, né, as pessoas com quem você mora, ou expandindo ali, né, para além das paredes, né, vamos colocar assim, os familiares, pessoas próximas. Então nós temos a carta do Hierofante como carta resposta e o As de Espadas do lado desafiador. Então aqui o que eu entendo é que a carta do Hierofante, ela está falando dentro de família, como é a relação, como está sendo a relação dentro de casa. Isso tem atrapalhado você, né? Então, e o As de Espadas no negativo, então mais uma vez a comunicação, mais uma vez a fala podendo comprometer as relações, tá? E aí, no positivo, nós temos então a carta do Hierofante, como algo que você esteja passando dentro de casa e que talvez você possa buscar, nessa situação da família, você possa buscar uma orientação de algum profissional, alguém de fora que já tenha experiência. Então aqui não estou falando, por exemplo, de você trazer essa situação para um amigo seu ou o seu irmão que mora, né, em outro lugar, alguém que mora fora. É alguém que seja profissional, que tenha o conhecimento, que tenha sabedoria disso aqui, tá? Para uma situação de dentro de casa. Nós temos o 4 de paus no positivo. Então, você conseguindo identificar de fato quem pode te ajudar nessa situação que você esteja passando. E o 4 traz essa questão da estabilidade. Você, então, com a orientação dessa pessoa de fora, você conseguindo a estabilidade que vocês precisam, que no momento alguém de casa esteja passando, ou você com algum familiar esteja passando, tá? 4 de paus, ele pode estar falando também de alguém que precise aí tirar um momento de férias ou um festejar, né? E isso acontecendo, isso sendo bastante propício, tire um momento de férias. Ou pode estar falando aqui de uma tendência, alguém da família que vai se casar, né? E com a carta do Hierofante, de fato, tem muito essa referência, tá? O Hierofante
ele traz essas referências, a carta do Papa, que é a questão de documentação, assinar documentos, pode trazer referências de casamento também, né? Então isso aqui está muito propício para esses próximos 30 dias, um casamento que esteja acontecendo, ou um momento de festejar das pessoas da família, né? Um momento de festejar, ou alguém assinando um contrato e trazendo benefícios para os familiares, para as pessoas da casa. Talvez se você esteja se questionando aí, eu estou querendo vender minha casa, está muito propício, tá? Porque está na leitura da casa, lembra? Estrutura, casa, e nós temos a carta do Papa, podendo trazer essa referência de documentação, né? E o 4 de paus, vocês festejando, pode ser, tá? Mas se for essa questão da assinatura, né, de venda da casa, ou de uma compra de uma casa, cuidado com a documentação que você vai assinar, realmente confira aquela documentação, pode ser isso mesmo, essa leitura. Cuidado com o que está escrito, porque o As de Espadas está no lado desafiador. Espadas traz para a gente referências de fala, de comunicação, de escrita. Então aqui pode estar falando sim de você com grandes possibilidades ou de compra ou de venda da casa, né? Aí você vai adequar aí para a sua realidade. Mas traga para alguma pessoa que seja um profissional, então leve este contrato para que um advogado possa rever, tá? Não simplesmente confie, né? Não simplesmente confie esse documento, né? Não é uma questão de somente confiança, é preciso levar para um profissional para que ele realmente reveja toda a documentação, para que essa venda ou essa compra seja algo benéfico para quem esteja fazendo aí esse movimento, né? Vamos colocar assim, tá bom? E agora nós vamos para parcerias ou relacionamento do geminiano. Para os seus próximos 30 dias, o que é que o tarô traz aqui de orientação para você? Nós temos a carta do carro como carta resposta e rainha de copas no lado desafiador. Então, eu estou vendo aqui ou uma parceria que seja feita, que você tenha talvez dentro da família. Talvez você já trabalhe com algum familiar, ou existe aqui essa proposta de você trabalhando, né? Lembrando do Cavaleiro de Paus, uma proposta que chega, né? Um convite para um projeto. Então, a carta do carro, ela traz referências do signo de Câncer, que traz referências de família. Então, o que eu estou intuindo, estou entendendo aqui com a Rainha de Copas, cuidado para você não se frustrar dentro dessa sociedade, tá? Vamos linkar com a leitura que nós fizemos ali com a família. Então, cuidado com a documentação, que tudo seja de fato às claras, porque mesmo sendo familiar, isso pode haver de alguma forma algo que prejudique uma das partes, ok? Lembrando que na leitura de família nós temos a questão da documentação e que o tarô também trouxe como alerta, né? O As de Espadas no lado desafiador. Então cuidado com esse contrato que vocês vai fechar. Ou, por ser família a gente não precisa fazer um contrato, e aqui tá falando assim, o ideal é que se faça um contrato, que tenha os pingos nos is, para que isso não traga para vocês um desafio emocional depois, um afastamento, porque as coisas foram simplesmente faladas, ok? Cuidado com isso. Então, no lado positivo, aqui nós temos a carta do carro com 2 de ouros. Aqui o que isso pode estar falando? Se for uma questão de parceria, né, com algum familiar, sim, existe a possibilidade da coisa dar super certo, mas lembre-se de documentar, tá? E vocês aí com grande chance das coisas avançarem, né, ter uma agilidade muito além do que você esperava, que vocês esperavam acontecer. A carta do carro, ela fala de uma velocidade muito grande, né? E 2 de ouros no positivo, você conseguindo levar mais de um projeto simultaneamente, tá? Seja que projeto for, nessa parceria, vocês conseguindo levar isso de forma harmoniosa. Então vamos supor que você já tenha um trabalho e que você resolva abrir um negócio próprio em parceria com algum familiar. Mesmo aquele familiar que você já trabalhava ali, aquele projeto que você já trabalhava ali, vocês levando mais algum outro projeto juntos. Então, cada um trabalhando, né, de uma forma o próprio projeto e resolvem abrir um negócio em parceria.
e isso é com possibilidade de dar certo, tá? Mas lembre-se de dar o devido valor, né, o devido foco a cada um dos projetos, tá? É sempre bom sabermos que sempre existe um desafio dentro da situação. Então leve de forma... é como se fosse um filho, você não vai dar atenção para um filho mais do que outro. Então dê a atenção para os seus filhos, ok? Aqui não falo de filhos em específico, mas me deu vontade de falar isso, ok? Então, a sua criação, os seus projetos, que você dê o devido foco para estes projetos. E aqui com forte tendência a dar certo, mas lembre-se de registrar, de documentar, porque lá na leitura da casa veio como alerta, né? Não é porque é família, porque é parente, que vocês não podem se machucar, né? Se desestruturar. A Rainha de Copas, ela está num lado desafiador da leitura, ou seja, o emocional pode ficar desequilibrado por algo que possa acontecer, ok? Se aqui for referente a relacionamento, né, parcerias ou relacionamento, e se aqui for falando de relacionamento, um relacionamento afetivo, o que pode estar trazendo pra gente essa leitura? Alguma situação aqui que acontece de forma rápida, né, porque a carta do carro, ela traz essa questão da agilidade. E a Rainha de Copas, então aqui pode ser uma energia feminina, e ela, de uma forma desafiadora, é alguém que, assim, já passou por muitas, já se viu muitas vezes se entregando demais para as pessoas e as pessoas pisando, né, ou abusando de toda essa tendência que a pessoa tem a se doar. E aí é uma Rainha de Copas no desafio, uma pessoa que, assim, ela tem na essência dela o ajudar o próximo, porém ela se sente aqui ferida, essa pessoa está ferida dentro de algum processo de doação que essa pessoa fez. Então, às vezes você que esteja assistindo é um homem, mas essa energia está falando que é você, essa pessoa que se doou tanto para a relação e está se sentindo magoado, se sentindo ferido aqui, ok? Se estiver no lado desafiador da leitura. Ou talvez você se doou para os familiares ou para algum familiar, você se sentindo frustrado aqui, né? No lado positivo, se essa questão for de relação, aqui é um momento em que as coisas se agilizam, as coisas se ajeitam, tá? Você identifica o que é de fato bom, eu tenho essa tendência, do lado desafiador, eu tenho essa tendência a me doar para as pessoas, eu sou sempre o idiota, eu sou sempre a idiota da situação, você vendo como forma negativa essa tendência sua. Agora, numa forma positiva, bom, eu sim tenho essa característica, eu tenho isso comigo. Que pena que existem pessoas que não aproveitam de forma positiva isso, mas eu agora sim vou trazer mais maturidade. Quem é de fato que precisa ou quem de fato merece essa minha doação? Mas eu não me vejo como um cretino, como um bobo, como um tolo porque me dou. E sim, eu vejo que eu só preciso ser mais seletivo para aquelas pessoas para quem eu vou me doar, né? Será que de fato aquela pessoa precisa? Ou seja, você começa a identificar quais são de fato as coisas que mexem com o seu coração, que de fato mexem com o seu processo intuitivo, quem de fato merece, né, a sua doação, a sua atenção. E você para de se olhar, de se machucar, de se vitimizar também. Mas você fazendo esse processo, eu não vou tirar de mim essa característica que eu já vi que é minha, eu não consigo mudar isso, mas eu só vou agir com mais foco, ver de fato quem precisa, e se não me pedirem eu não vou fazer, não tenho que também me colocar o tempo todo, as pessoas nem pedem, eu já estou oferecendo, já estou me ofertando para ajudar, será que de fato, ou seja, você já vai trazendo uma maturidade para esse processo, e aí você conseguindo, sim, se doar para movimentos que de fato você também tenha um ganho, tenha uma receptividade, e as pessoas percebendo esse movimento e você tendo clareza para isso, tanto você ajuda quanto você recebe, né? Esse movimento e as coisas se materializando, você percebendo que aquela ajuda de fato, existe aquele movimento olha, realmente eu recebi uma ajuda de uma pessoa, eu também vou ajudar, e existindo essa
fluidez, essa materialização a partir desse seu processo, ok? Agora vamos aqui para uma tendência futura que o tarô traz para você, geminiano. Nós temos como carta do meio o Cavaleiro de Espadas e como negativo, algo desafiador, o 10 de Espadas. Então, olha, alguma coisa que algo desafiador. Então, alguma coisa pode acontecer, uma situação caótica vai acontecer. De um lado desafiador, isso realmente te aprisiona, isso realmente te mantém travado para algo, né? Agora, de uma forma positiva, algo acontece, né? E você consegue tomar, em cima desse caos, desse movimento caótico, algo acontece e você consegue tomar uma postura, tomar uma decisão que vai te elevar, que vai te tirar dessa situação de apatia, de abatimento. Porque lembrando, ou a leitura pode acontecer de um lado, ou ela pode acontecer do lado oposto. E no oposto nós temos o 5 de espadas. 5 de espadas, uma conquista, algo inesperado. 5, dentro da numerologia, ele traz essa referência de algo inesperado. Como ele aconteceu aqui no positivo, então vem uma situação caótica, lembra? O Cavaleiro de Espadas, acontece uma situação caótica, mas esse caos, ele te leva para uma situação positiva, a partir do momento, a partir da atitude que você toma, ou a partir da decisão que você toma. 5 de Espadas, né? Então, assim, pode ser que você esteja ou que você vá passar por esse processo de, poxa vida, perdi o emprego. E aí você fica abatido por um tempo. Você pode estar fazendo, então, a situação do desafio, o lado desafiador dessa leitura aqui. Ou, Ju, já aconteceu, já perdi o meu emprego, estou realmente abatido, sem atitude, sem reação. Então saia dessa situação de abatimento, porque algo inesperado vai acontecer e que você vai tomar uma atitude. Você pode vir a assinar receber uma outra proposta, né? Espadas sempre fala, e aqui toda nessa questão da leitura, a dinâmica do futuro aqui é tudo questão de espadas. Muito também dos seus pensamentos estão te travando, estão te abatendo, tá? Este abatimento pelo qual você passa, você tem que sair dessa situação. Você tem que tomar uma atitude para que o positivo da leitura aconteça. Você tomando uma atitude que te traga um movimento agora, vai te trazer. Eu vi recentemente, porque eu amo tanto o tarô, gente, que eu não, assim como eu faço vídeos, eu fico assistindo a outros vídeos. E eu amei uma leitura que uma cartomante fez, em que ela falou o seguinte: quando a gente faz um movimento, mesmo que a gente fica na indecisão, será que eu estou fazendo certo ou errado? E aí, neste momento, ela disse o seguinte: o universo, se você faz um movimento, uma escolha que seja, era isso que o universo esperava de você. Se aquela escolha que você fez não foi a correta, pode ter certeza que em algum momento o universo já vai ajeitando, porque o que ele queria de você era uma reação. Se você fica na indecisão ou se você fica na inércia, então de fato você vai ficar no negativo da leitura, o 10 de espadas. Faça uma escolha, tome uma atitude, seja ela qual for, que se essa atitude que você tomar não for a correta, o universo vai encaminhar, vai se ajeitar para que aquilo que era o correto para você, que era o propício para você, o próspero, aquilo vai chegar para você. Mas aqui, então, nessa situação, faça um movimento. Então, o que seria? Eu estou trazendo uma ilustração aqui, né? Fui mandada embora de um emprego. Eu trabalhei por muitos anos naquela empresa, então eu não consigo nem me ver, eu não consigo me ver com capacidade para procurar uma outra oportunidade, numa outra área, eu não consigo enxergar essa possibilidade. E aí você está no movimento negativo da leitura, você está no abatimento, né? Você está inerte. E aí, então, qual é a situação aqui? Bom, apareceu para mim uma possibilidade aqui, eu vou trabalhar por conta própria, eu vou começar a fazer sanduíche e vou vender aqui para as pessoas conhecidas, vou falar para os meus vizinhos que eu estou vendendo sanduíche. Isso não era o que estava para o seu caminho, porém, como você fez algum movimento de não ficar chorando, de não ficar abatido, então o universo vai se encarregar de aquela outra grande situação aparecer para você. Então, através de, sei lá, alguém que
comprou, que gostou muito daquele sanduíche que você fez, sei lá, a pessoa também já tem uma hamburgueria e te chama para trabalhar juntos, e essa pessoa está precisando fazer um outro movimento, fazer outros projetos, e está precisando então de uma sociedade, eu não sei, algo aqui que pode acontecer, pode ter a ver com contratos, pode ter a ver com falas, com comunicação, mas o tempo todo nessa leitura, tanto o Cavaleiro de Espadas quanto o 10 de Espadas e o 5 de Espadas, tudo tem a ver com comunicação, documentos, né? Então a questão é essa. Não fique abatido, não permaneça nessa situação em que você esteja aí frustrado com algo caótico que lhe aconteceu. Faça um movimento para que tudo o mais se comece a movimentar, comece a trazer novidades para você. Lembrando que o 5, então, de forma positiva, é algo inesperado que pode chegar para você de forma positiva, que vai te elevar, né? O Cavaleiro de Espadas no positivo é isso: você numa situação caótica toma uma decisão, essa decisão te eleva para um outro patamar, para algo muito melhor que você vivia anteriormente, ok? Bom, eu espero que essa leitura tenha feito sentido para você. Até uma próxima leitura, um grande abraço.